Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, 101,7, a mais ouvida de todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Por causa do feriado, deputados e senadores enforcam a semana inteira, enquanto chega a 28 milhões o número de brasileiros desempregados ou subempregados. Filho do presidente diz que BPC de R$400 é melhor para o idoso carente. E hoje vamos entrevistar o senador Marcos Doval. Por causa do feriado no meio da semana, o Brasil dos políticos parou. Deputados e senadores voltaram para seus estados na última quinta, dia 26, e a maioria só retorna a Brasília na terça, dia 7. As segundas-feiras, tradicionalmente, são de congresso vazio. Então, contam-se 11 dias de congresso parado, que retardam a reforma da Previdência, que domina a pauta da Câmara. Por causa do 1º de maio, os parlamentares enforcaram a semana inteira. Isso acontece num Brasil que nada tem a celebrar no Dia do Trabalhador. O desemprego atinge 13 milhões e 400 mil brasileiros. Somados os desalentados, aqueles que já nem procuram mais emprego, e os subocupados que gostariam de trabalhar mais, chega-se a uma legião de 28 milhões de pessoas desafortunadas. É o maior índice já medido pelo IBGE, representa 25% da nossa força de trabalho desempregada ou subutilizada. Nestes primeiros 4 meses, o governo Bolsonaro não conseguiu reduzir o desemprego, que não é culpa dele. Essa ruína econômica foi herdada de Dilma Rousseff. Em seu pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, o presidente Jair Bolsonaro admitiu as dificuldades desse início de mandato. Sem ter nenhuma medida de impacto para anunciar, Bolsonaro dedicou o pronunciamento à recente MP que dá mais liberdade econômica ao cidadão para empreender negócios. Foi realizada a cerimônia de assinatura da medida provisória que trata da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, cuja finalidade é estabelecer, principalmente, garantias de livre mercado. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país, dos quais destaco: desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família, produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para o desenvolvimento econômico. Não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços. Receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública, dentre outros. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica, única maneira de proporcionar, por mérito próprio e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais, que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los. É o meu compromisso com você nesse Dia do Trabalho. E que Deus abençoe o nosso Brasil.
Na cerimônia de assinatura da chamada MP da Liberdade Econômica, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou que a palavra do cidadão que quer abrir seu negócio agora passará a valer. Está aqui e está escrito: um governo que confia nos brasileiros. Chega de carimbo, autorização, burocracia. A complexidade burocrática alimenta a corrupção. O governo recuará para que os cidadãos possam avançar. Que qualquer cidadão ou cidadã brasileira, pela primeira vez, a verdade estará com ele. O marco da liberdade econômica para qualquer homem ou mulher do Brasil, que diante do Estado chegará, diante de qualquer autoridade, presidente, e essa autoridade terá que reconhecer que com ele está a verdade, com ele está o bom propósito, com ele está o caminho. Sabe do que, presidente? Do novo Brasil que Vossa Excelência permitiu nascer em 1º de janeiro de 2019. A medida provisória já está valendo. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que ela irá destravar a burocracia e facilitar a abertura de negócios. Nós buscamos isso. O linguajar meu, usado por muito tempo, tirar o Estado do cangote, foi traduzido agora com um trabalho maravilhoso dessa equipe econômica e também que vai, no meu entender, ajudar muita gente no Brasil. Em especial, aquele empreendedor, aquele que quer empregar, mas tem medo. Hoje em dia, para você botar uma pessoa para trabalhar particular na tua casa, você fica preocupado, uma legislação um tanto quanto complexa e que prejudica quem quer empreender. E prejudica os dois lados, até quem quer ser empregado. E o outro grande problema que temos pela frente, se fala em 12 milhões de desempregados. Sim, como está a formação do nosso homem e mulher do futuro? O que as nossas escolas técnicas, nossas faculdades, tem feito para que realmente nós possamos ter o mercado de trabalho para essa quantidade enorme de pessoas que nós temos no Brasil. Daí passa pela educação. Ou seja, o nosso trabalho, e a responsabilidade de todos para nós buscarmos soluções para esses problemas. E eu fico muito feliz por ter uma equipe de ministros maravilhosos, bem como por ter uma grande quantidade, acredito eu, mais do que a maioria, dentro da Câmara e no Senado, preocupados, imbuídos com o mesmo espírito patriótico de salvar o nosso Brasil. Cada dia que passa, com mais ações que aparecem, trazem realmente o bem, que trazem realmente a felicidade, o progresso desse país maravilhoso, que ninguém tem uma terra, nem um povo como o nosso. E Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A reforma da Previdência. A proposta do governo que altera o benefício assistencial para idosos carentes é boa, afirma o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Eduardo, filho do meio do presidente Jair Bolsonaro, explica que o novo BPC de R$ 400 é vantajoso. Como sempre, meus caros, o pessoal conta até a metade, né? O que acontece hoje em dia? 65 anos de idade, a pessoa recebe um salário mínimo, são as pessoas em condições de miserabilidade. É o BPC ou o LOAS, perfeito? O que o governo Bolsonaro está fazendo? Ele está trazendo, ao invés de 65 anos, está trazendo para 60 anos de idade. Quanto é que recebe hoje um miserável com 60 anos de idade? 0. Quanto é que o governo quer que receba? Quase metade do salário mínimo. A gente pode até deixar a escolha da pessoa. Você quer receber R$ 400 com 60 anos de idade e vai receber esses 400 até os 70 anos de idade, ou você só quer receber a partir dos 65 anos de idade o salário mínimo? Deixa ele escolher. É óbvio que a gente quer o dinheiro quando? A gente quer o dinheiro antes. E isso daí vai gerar o quê? Vai gerar receita em municípios, porque vários deles sobrevivem através da receita das pessoas aposentadas, ainda que com salário mínimo. Então, na verdade, é uma proposta e a gente está dando a oportunidade da pessoa, antes dela morrer, porque muitos deles morrem antes de completar 65 anos de idade, é que ele tenha um dinheirinho para começar a ajudar ele. A
Segurança pública é o foco principal do mandato do senador Marcos Doval. Ele teve 863 mil votos. Doval é estreante na política. A eleição dele e a do também novato Fabiano Contarato desbancou a continuidade no Senado de políticos tradicionais. Antes da política, a carreira de Marcos Doval era voltada para treinamento de policiais de elite. Ele foi instrutor da SWAT americana. O senador capixaba é o nosso entrevistado nesta semana de Congresso em recesso branco. Ele mesmo se apresenta. Eu me chamo Marcos Doval, sou capixaba, tenho 47 anos e trabalhei ainda durante 20 anos como instrutor de policiais ao redor do mundo, especialmente a SWAT americana. Senador Marcos Doval, qual foi a sua motivação para ingressar na política? Nós tivemos no Espírito Santo um caso muito emblemático, que foi a paralisação da Polícia Militar no Estado do Espírito Santo em 2017. E a sociedade começou a sofrer muito por conta da falta da polícia na rua. Várias pessoas morreram, saques, a cidade viveu um caos. Então as pessoas não podiam ir para a escola, não podiam ir nem para o hospital, não podiam abrir seu comércio. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia ajudar efetivamente o meu estado, né? Foi aí que nós nos colocamos à disposição, então, ser candidato. Comecei a viajar ao estado do Espírito Santo para ver se havia viabilidade, né? E começamos a escutar bastante essa questão da renovação. Senador Doval, seus projetos vão versar só sobre segurança, que é a sua especialidade? Projetos, muitos, vão ser focados na segurança pública, mas não vão ser só na segurança pública, porque eu tenho conversado muito com os empresários capixabas e eu tenho dito que sem segurança não tem empresa que queira investir no Espírito Santo, não tem quem queira ir ao trabalho se sentindo seguro, então não tem quem coloque o filho na escola para poder trabalhar com tranquilidade. Então a segurança pública ela precisa ser remanejada com outro foco. Eu falo que segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. A gente temos que trabalhar projetos sociais, nós temos que trabalhar alteração da legislação, nós temos que trabalhar investimento em educação, a reestruturação da família. Então são todos os outros pontos que precisam trabalhar para que eu possa conseguir dar um pouco para o brasileiro o que eu vejo nos outros países referente à qualidade de vida. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande a partir de agora até os próximos 8 anos. Obrigado pela entrevista. Marcos Doval nasceu em Vitória, mas é descendente de uma família de castelenses. O radialista César Nemer conhece os antecedentes familiares do senador Marcos Doval e são daí de Castelo. Doutor César nos conta que o novo senador é neto de Elmo Ribeiro Doval, que foi farmacêutico e vereador aí em Castelo. Sua avó se chamava Eborina Doval. O pai de Marcos Doval, Doutor Humberto Doval, também nasceu em Castelo e reside em Vitória. Outros parentes do novo senador ainda moram em Castelo, nos informa César Nemer, que conhece como poucos a história e personagens desse município sulino. Por hoje é só. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário. Até amanhã.